E o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, será libertado a 26 de março nos Estados Unidos após cumprir uma parte da pena no âmbito do escândalo das chamadas dívidas ocultas. Condenado por conspiração para fraude e branqueamento de capitais, Chang regressará a Moçambique depois de mais de 7 anos detido num dos casos mais marcantes da história recente do país, que abalou a economia e a confiança internacional. E para analisar o impacto político, judicial e económico deste desfecho, vamos conversar agora com Hélio Guilich, especialista em governação. Muito boa noite, Sr. Hélio. Bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite e obrigado por mais esta oportunidade que me é concedida. Sim, Sr. Hélio, que leitura faz desta libertação de Manuel Chang após cumprir uma pena reduzida? Pode ser vista como justiça feita ou como um sinal de fragilidade do sistema? Bom, podemos olhar e analisar esta situação em dois prismas. Acho que o primeiro é que o ex-ministro Chang enfrentou a justiça americana, foi condenado e cumpriu parte da pena. E, segundo os preceitos jurídicos, depois de ter cumprido metade da pena, a defesa pode apelar e solicitar para que possa cumprir outra metade da pena fora da reclusão. A segunda pode ser analisada em termos hipotéticos, na medida em que, uma vez conseguida a informação que o Departamento de Estado americano, a Justiça americana, pretendia da parte do ministro Chang, ex-ministro Chang, acho que já é uma carta que vale, talvez, porventura, dizer que vale a pena descartar. Então, está tudo em cima da mesa, são várias análises que podem ser feitas, sem esquecer as demarches políticas que foram feitas entre Estados para que, na qualidade de ex-ministro, que é uma das figuras de proa das dívidas ocultas, fosse aliviada a pena e que pudesse retornar a solo pátrio. Sim, e que impacto político poderá ter o regresso de Chang a Moçambique, tendo em conta a sensibilidade do caso das dívidas ocultas? Bom, eu acho que impacto político como tal dificilmente nós iremos sentir. Posso-me socorrer da ideia que percebemos ao longo do processo, enquanto decorreu o processo de julgamento, enquanto se organizava o processo, que houve uma grande tentativa e grandes esforços por parte do Estado moçambicano em garantir a defesa do ex-ministro Manuel Chang. Isto porque provavelmente não convinha a determinadas estruturas que o escândalo das dívidas ocultas saísse de portas e que certas verdades ou inverdades fossem, por assim, descortinadas. Então, creio que regressando a Moçambique e não havendo nenhum processo a nível da Procuradoria-Geral da República em curso, não quero acreditar que possa haver alguma demarche política interna e até jurídica que possa voltar a trazer a questão de Manuel Chang, uma vez que a nível até da Procuradoria já não tem nenhum processo a ocorrer. Ou seja, o processo iniciado em tempos, os processos foram arquivados e não quero acreditar que vão ser desenterrados e que Chang possa voltar à barra do tribunal, pelo menos a nível do nosso país. Sim, sim, este processo decorreu nos Estados Unidos. O que é que isso revela sobre a capacidade ou a incapacidade das instituições moçambicanas em lidar com casos de grande corrupção? Incapacidade, talvez não diria, mas diria que falta de vontade política e algum protecionismo. Agora, olhando para aquilo que foi a estrutura da acusação, nós percebemos que parte dos cidadãos americanos, parte do Estado americano foi lesada pelas dívidas ocultas. Então, creio que era uma espécie de justiça que se procurava e, acima de tudo, pelos valores envolvidos no calote das dívidas ocultas, transcendeu aquilo que era o âmbito nacional, envolveu outros países, outras latitudes e um sistema financeiro muito complexo que era gerido, é gerido maioritariamente pelo dólar. Então, olhando por essa parte, eu creio que a própria engenharia das dívidas ocultas, os países, os bancos internacionais envolvidos, a partir de Londres, Washington e o BTV da Rússia, acredito que foi uma engenharia que envolveu vários países e que este dinheiro não tendo retornado para os seus países, havia uma necessidade de pelo menos responsabilizar ou apurar onde é que foi parar o dinheiro e quais foram as pessoas envolvidas. Então, olho para Manuel Chang como parte do calote, parte das dívidas ocultas, figura muito importante, mas que existem mais pessoas, mais indivíduos que provavelmente ainda podem ser
depois arrolados, e o caso eu creio que não termina com a deportação de Manuel Chang, mas querendo as autoridades americanas já têm subsídios suficientes para continuar este trabalho, para apurar a verdade e talvez restituir os valores que os cidadãos americanos, o Estado americano sofreu. Sim, sim. E a redução significativa da pena com base em créditos administrativos pode afetar a percepção pública sobre responsabilização em crimes financeiros? A nível dos Estados Unidos, eu creio que não, porque não domino muito aquilo que é o quadro legal dos Estados Unidos, mas quero acreditar que não. Mas em termos de percepção a nível do nosso país, olhando para aquilo que foram os esforços para evitar que Manuel Chang saísse da prisão aqui na África do Sul e fosse deportado para os Estados Unidos da América, houve um esforço tremendo, houve valores envolvidos, ou seja, ah, havia uma necessidade para que Manuel Chang, enquanto cidadão moçambicano, não fosse parar nos Estados Unidos da América. Ora, vamos questionar aqui se este esforço todo foi porque era para proteger o antigo governante, não é? Quando era de ministro, ou era para ocultar aquilo que foi a geografia, a história e o raio-x todo das dívidas ocultas. Agora, quando retornar a Moçambique, obviamente que a nível das organizações da sociedade civil que trabalharam muito em termos de advocacia para a dívida oculta, há de haver eventualmente algum barulho, no sentido de tentar ver se a Procuradoria-Geral da República move algum processo para ver se o país que ainda hoje se ressente das chamadas dívidas ocultas pode ser ressarcido, pode recuperar alguns valores. Então, em termos de percepção, quero acreditar que a nível interno haverá mais barulho, haverá mais incômodo, haverá mais manifestações sociais, políticas, até económicas, para que este caso possa ter um desfecho, uma explicação cabal para os moçambicanos. Vale lembrar que, desde a contração das dívidas ocultas, o país entrou ou ficou mergulhado numa situação de descrédito internacional e, em termos de posicionamento interno, em termos de gestão da dívida, em termos de projeção da pobreza, o país caiu nos últimos 10 anos da última governação, o país perdeu posições consideráveis a nível do índice de percepção da corrupção, da governação e da pobreza. Então, acho que estes fatores todos olhados, vamos perceber que quantos foram os moçambicanos lançados para a linha da pobreza. E as dívidas ocultas não podem ser dissociadas deste fenómeno, deste julgamento e, acima de tudo, da cultura de responsabilização. Sim, sim. E considerando que parte dos envolvidos alegou agir em nome do Estado, até que ponto este caso levanta questões sobre responsabilidade política ao mais alto nível? É interessante, e quando acompanhamos o julgamento que aconteceu na tenda da BO, percebemos que várias das pessoas interrogadas, ou vários dos réus que lá estiveram, disseram que agiram em torno da soberania do Estado. Então, quando envolve a questão da segurança do Estado, da soberania, tenho muitas reticências na medida em que, olhando para aquilo que foi o plano engendrado para a defesa da nossa soberania, era um plano de veras competente, um plano que tinha pernas para andar. Agora, a partir do momento em que o plano para ou deixa de ser um plano viável e os dinheiros acabam sendo alocados para individualidades, para pessoas, há subornos em volta disto, e quando olhamos para a questão das empresas criadas e tudo mais, já não percebemos onde é que está, onde é que foi o dinheiro. Então, numa perspectiva de defesa da soberania, creio que valia a pena sim, e se tivéssemos que repensar no futuro, vale a pena sim. Mas, se tivermos que caminhar cada vez mais a desenhar planos de defesa da nossa soberania, da nossa costa, para evitar que o nosso Estado seja atacado por forças externas, mas que depois estes dinheiros acabem se resvalando em escândalos de corrupção, temos que repensar como é que nós olhamos para a questão da transparência, da responsabilização e, acima de tudo, da vontade política para que os nossos recursos, a nossa costa, a nossa soberania sejam a primeira prioridade do nosso país. Muitíssimo obrigada, Sr. Hélio, pela sua presença aqui e as suas análises e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigado, é sempre um prazer fazer parte desta equipe. Obrigado e bom trabalho. Obrigada. E estas foram as palavras de Hélio Guilish, especialista em governação, falando-vos a partir da cidade de Maputo, Moçambique. E fica-se aqui com Venâncio José com as notícias do desporto.